Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 7, a partir do versículo 8. Zacarias, capítulo 7, versículo 8. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. O que estava acontecendo? O povo de Israel, nesse período, muitas pessoas, ao invés de ajudarem próximo, estenderem as mãos, ao invés de ajudar as viúvas, os órfãos, infelizmente muitos estavam oprimindo, ao invés de ajudar estavam prejudicando, e até mesmo muitos deles estavam intentando mal no seu coração contra os seus irmãos, contra o próximo. E nós sabemos que está escrito na palavra que o mandamento de Deus, o grande mandamento do Senhor primeiro, é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, ao invés deles amarem próximo, eles estavam fazendo o mal para o próximo. E por esse motivo, Deus aqui ele estava reclamando contra o povo de Israel. Ele estava exigindo que eles executassem um juízo verdadeiro, que eles mostrassem bondade e misericórdia para o seu próximo. E justamente isso é o que Deus ele requer de nós. Amor a Ele, mas também Deus ele quer que eu e você amamos o nosso próximo. E até mesmo nós sabemos que dessas duas coisas, o amor a Deus e o amor ao próximo, depende a nossa salvação. Continuando a leitura da palavra, versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender. Rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Então, Deus ele falou com o povo, Deus ele exigiu ali no caso uma atitude do povo. Mas como nós acabamos de ler, Deus ele disse que eles não quiseram atendê-lo e que eles foram rebeldes à voz do Senhor, que eles deram as costas para Deus e até mesmo eles ensurdeceram os ouvidos, ou seja, eles se fizeram de surdo. É mais ou menos quando a pessoa, ela de repente até ouve uma repreensão, ela ouve a palavra de Deus, mas ela diz não, Deus não está falando comigo, ou seja,
A pessoa, ela está se fazendo de surda. Ela não quer admitir que ela está errada. Continuando, versículo 12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Quando aqui diz que eles fizeram seu coração duro como diamante, é que eles tiveram um coração de pedra. Eles endureceram o coração deles, ou seja, eles não quiseram mudar, eles não quiseram aceitar que estavam errados, e eles continuaram no erro, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Diz a palavra que Deus, ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Então, se a pessoa, ela não quebrantar o coração, mas ela for um coração de pedra, um coração duro, um coração que, infelizmente, ela não aceita a repreensão, ela não quer mudar, muitas vezes ela está errada, mas ela diz que ela está certa. Então não tem como Deus ele trabalhar na vida da pessoa. Por quê? Porque o ouvido dessa pessoa, o coração dela, não é sensível à voz do Espírito Santo. Agora lê comigo de novo o finalzinho do versículo 12. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eles pagaram preço. Está escrito que a ira de Deus, ela permanece sobre os filhos da desobediência. Então, eles tiveram um resultado negativo. E por que veio esse resultado negativo? Veio o cativeiro, veio a prisão, a derrota, porque o povo endureceu o quê? O coração. Então, se você endurecer o seu coração, se você não quebrantar o seu coração, não quiser ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, então, infelizmente, não tem como Deus te ajudar na hora do aperto, na hora do sufoco, pois é necessário para que Deus ele venha operar na sua vida, ele venha estar com você, ele venha te ajudar, ele venha te defender, venha te abençoar. É necessário que o seu coração ele esteja quebrantado e que você obedeça a palavra de Deus. Continuando, versículo 13, diz o seguinte: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, Deus clamou, ou seja, Deus falou com eles. Quando Deus estava exigindo o cuidado, o amor à viúva, o órfão, ao próximo, no caso, Deus estava clamando, mas o povo não quis ouvir. E agora havia aparecido uma situação que eles precisavam
da ajuda de Deus. E quando eles clamaram, Deus não ouviu a voz deles. Ou seja, foi recíproco. Da mesma forma que eles não atenderam a Deus, Deus também não atendeu esse povo. E hoje isso serve para mim, para você, que se de fato e de verdade nós queremos que Deus ele venha ouvir as nossas orações, o nosso clamor, a nossa súplica, então da mesma forma nós temos que ouvir Deus. Se a gente ouve Deus, Deus não ouve. Mas se a gente não ouvir a Deus, Deus também não vai poder nos ouvir. Ou seja, da mesma forma que tratamos Deus, Deus também vai nos tratar. Então, se você diz que o seu coração estava como um coração de pedra, se quebrante diante desse Deus. Ame a Ele acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo. Atenda a voz de Deus e pode ter a certeza que quando você precisar, quando você estiver clamando, você estiver orando, pelo fato de você ter ouvido a voz de Deus, Deus ele também vai ouvir a sua voz, vai ouvir a sua oração e Deus ele vai te responder. Amém? Então essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Forte abraço, paz.